Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar a nossa aula de revisão hoje, viu? Aula de revisão para a nossa prova. Então, hoje nós vamos revisar o conteúdo de História e o conteúdo de Geografia que vai cair na prova. Vamos começar com História. E para isso nós vamos para o livro, na página 194, certo? Bom, nós vamos começar a falar um pouco a respeito da importância dos registros para o estudo histórico. Professor, antes do senhor começar, professor, vai cair o que mesmo na prova? Ótima pergunta, aluno Raimundo. Por sinal, aluno Raimundo, você é um aluno muito bonito, viu? Muito inteligente também. Gente, o que vai cair na prova está da página 190, que é essa que nós estamos aqui, até o fim da página 194. Certo? A página 194. Tudo que tiver aqui é o que deve ser estudado, porque é o que vai cair na avaliação. E é o que a gente vai revisar agora. Ok? João me fez a pergunta, professor, a gente vai ter que ler? Só se vocês quiserem. Vocês querem participar fazendo a leitura ou querem só que eu explique? Vou até deixar a critério de Eu vocês. quero. Participar. Não, é melhor. Professor, é melhor a gente vai por cada página e o senhor, ensina a gente, mostra mais coisas e a gente faz as perguntas, porque a gente já leu tudo isso. Mas eu quero ler novamente. Tem razão. Tá certo, tá bom. Então vamos lá. Gente, primeira coisa, a importância dos registros para o estudo da história. Registros são importantíssimos, porque sem os registros não tem como a gente conhecer, ou melhor, saber a respeito do passado. Não tem como a gente voltar lá. Então, o que a gente descobre sobre o passado são as coisas que são registradas, que são escritas, que são desenhadas, que são pintadas e etc. Mas para que Ok? precisamos saber do passado? Porque conhecendo o passado ajuda a entender o hoje. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes alguém diz que menino mal educado. Se você voltar ao passado daquele menino, talvez os pais dele não tenham dado educação a ele. Então, você conhecendo esse passado, que ele não foi educado adequadamente, você vai entender por que ele é mal educado hoje. Então, a história tem esse propósito, né? Tem essa finalidade. Conhecer o passado para entender o hoje e a gente até antever o que vai acontecer no futuro dessa forma. Certo? Professor, Oi. só uma coisa, é que eu tinha ali de sair para beber água, mas eu voltei faz um pouco de tempo. Aí você falou o livro 2 ou o livro um? Livro 2, querido. O livro 1 acabou faz muito tempo, viu? Tá, mas é porque pode ter, né? Se dá pra provar no livro um. Tá certo. Mas não tem não. Viu? Só o livro 2, viu? Professora de português passou no livro um. Mas você já é outra, né? Então. Certo. Bom, vamos começar. Então, já que alguns alunos querem ler, eu vou deixar alguns alunos lerem um pouco. Certo? Só para ter uma participação bacana de vocês. Então, Lucas começa e depois Louise termina. Lucas vai ler até mumificação e depois Louise vai ler até o fim do parágrafo. A importância dos registros para o estudo histórico. Na antiguidade, a ciência e a religião estavam relacionadas. No Egito, era comum a prática de embalsamento dos corpos dos mortos, processo também conhecido como mumificação. Vai, Luísa. Peraí que eu tô procurando a página. Vai, Hannah. Então, continue aí, Hannah. Como acreditavam na vida após a morte, os egípcios tentavam preservar o corpo de seus mortos.
crentes de que o espírito da pessoa precisaria desse corpo para sua nova vida. Ok, gente. Então, primeira coisa, quando a gente vai estudar história, nós vamos encontrar muito de religião e de ciência dos povos antigos, certo? Essas duas áreas eram relacionadas, eram muito próximas. Por exemplo, no Egito, eu começo a falar do Egito, né? Por isso que você tem aí ao lado esses sarcófagos. Então, o sarcófago aí está até em azul. Por quê? Porque sarcófago é o nome do local onde eram depositadas as múmias, certo? E o que eram as múmias? Era o corpo dos faraós depois de passar por um processo de embalsamento. Ou melhor, o corpo do faraó era aberto, era retirado de dentro todos os órgãos e eram colocados dentro do corpo do faraó produtos medicinais, ervas, para impedir o apodrecimento desse corpo muito rápido. Então, esse processo de embalsamento dos corpos humanos, dos mortos, era chamado de mumificação. Então, esse é um ponto importante, viu? O processo de mumificação existia no Egito. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que na vida futura, na vida após a morte que eles teriam, eles iriam precisar do corpo. Então, era importante que seu corpo estivesse conservado, que ele não apodrecesse, certo? Que é para eles poderem utilizar esse corpo na outra vida em uma boa condição. Gente, eu vou pedir mais uma vez, preste atenção na aula, parem de brincar no chat, usem o chat para fazer coisas produtivas, senão eu vou desabilitar o chat, eu vou tirar o chat, certo? Vamos prestar atenção e vamos usar o chat para fazer pergunta, para falar alguma coisa produtiva da aula, certo? Porque vocês estão brincando aí no chat, acabam não prestando atenção no que eu estou dizendo. Professor, eu falei que eu tinha achado a página. Então, gente, por isso que vocês veem aí do lado a foto das múmias dentro de sarcófago, porque era onde as múmias eram guardadas, armazenadas depois que os corpos passavam no processo de embalsamento, Professor, de mumificação. Diga, Lucas. o senhor disse que eles guardavam os corpos porque eles sabiam que ia precisar deles. A gente sabe como eles sabiam que iam precisar. Porque eles acreditavam nisso. Eles tinham fé nisso, né? Hoje nós só sabemos as coisas por meio da fé. Eles também. Eles tinham fé na religião deles. Então, por isso é que eles faziam dessa forma. Porque acreditavam que dessa forma era como tinha que ser feito para que eles pudessem usar os seus corpos na outra vida. Certo? Aí, ó. Continuando. Agora, Luiz, por favor, página 191. Primeiro parágrafo. Começa aí. Você vai ler até em resfriado. Professor, depois E eu posso ler? daqui a pouquinho, certo? Depois de Luiz, quem vai ler é Pedro Henrique. Certo? Pedro Henrique começa em Os Vestígios. Vai lá, Luiz. O contato com o corpo e os órgãos durante o processo de mumificação contribui para que os egípcios identificassem doenças e desenvolvessem técnicas para tratá-las, como cirurgias e procedimentos dentários, além de muitos tratamentos com ervas e mel para problemas de saúde cotidiano, como gripe e resfriados. Já estava marcado aqui, professor, até resfriados. Vai, Pedro Henrique. Os
os vestígios desses conhecimentos podem ser analisados hoje por meio de papiros, nos quais eram feitos esses registros, além das marcas encontradas nas múmias, como a presença de perfurações nos crânios ou pedaços de tecidos usados para preencher os dentes que estavam desgastados ou com cárie. Certo, gente. Então vamos lá. Então preste atenção. Quando a gente está mexendo no corpo humano, não é saúde, né? Tem a ver com ciências. Os médicos fazendo procedimentos médicos, não é ciência, não é saúde. Então, olha só, como a religião e a ciência estavam juntos no Egito. Então, o propósito era conservar o corpo para usar na vida futura. Mas para isso, para que a religião se cumprisse na vida deles, eles precisavam da ciência. Então, precisava de médicos que abrissem o corpo e retirassem os órgãos para que não apodrecesse. E nesse papel, gente, fazendo isso, foi que os egípcios aprenderam sobre diversas doenças. Perceberam que existiam órgãos e que cada órgão tinha uma função no corpo, podendo assim criar tratamentos para combater doenças, como, por exemplo, gripes ou resfriados. Já eram capazes de fazer, inclusive, cirurgias. Aí vejam bem, isso que eles aprenderam, eles registraram, escreveram em papiros, que eram tipos de papéis feitos de uma planta, certo? De uma fibra vegetal, de uma planta, que eles retiravam de junto do rio Nilo. Aí eles escreviam esse conhecimento nos papiros, e aí esses papiros foram conservados e foram encontrados hoje. Então, hoje, nós sabemos como eram feitas as mumificações e para que eram feitas por conta da descoberta desses papiros pelos historiadores há muito tempo atrás, certo? Então, Esses papiros eram registros históricos. isso é como se fosse livros de anotações. Eles não tinham livros, eles anotavam nessas folhas de papiro. Então, tudo que eles aprendiam, eles anotavam nesses papiros para ficar com uma anotação. Certo? Por exemplo, Professor, diga, porque eles precisavam do corpo da pessoa para a futura. como é? Porque eles precisavam do corpo para usar na vida futura. Porque eles acreditam, porque assim, Pedro, a nossa religião acredita que nós vamos ressuscitar e que nós vamos ter um corpo também lá na outra vida. Se você for olhar direitinho, todas as religiões, tanto católica como evangélica, diz isso, que nós vamos ressuscitar. Vamos ser julgados e que vamos viver ou não com Deus, de acordo com as nossas obras. Eles acreditavam em algo parecido. Eles acreditavam que quando eles morressem, eles iriam comparecer para um julgamento e aí suas obras seriam determinantes para a sua destruição eterna, o seu espírito ser destruído, vamos dizer assim, ou para uma vida eterna com os deuses. E aí quem era considerado bom o suficiente para essa vida eterna com os deuses, eles acreditavam que iriam precisar do corpo. Então, o corpo tinha esse papel, né? De ser utilizado na outra vida quando fossem julgados. Certo? Então, desse jeito, gente, por meio do processo de mumificação e outras coisas da religião, foi que muitas descobertas da ciência foram feitas. Inclusive, gente, foi encontrado múmias que tinham dentes que não eram de verdade. Por quê? Porque os egípcios aprenderam até a fazer tratamentos dentários, extrações, restaurações, colocar dentes postiços, né? Colocar próteses. Então, eles conseguiram avançar muito nos tratamentos
medicinais graças a esse recurso, certo? Então, de acordo com os pesquisadores, agora dentro do quadro azul, viu? Eu gostaria que Yasmin lesse o primeiro parágrafo dentro do quadro azul e depois de Yasmin, eu gostaria que Daphne Beatriz lesse o segundo parágrafo no quadro azul. Até o ponto da primeira linha. Isso, até o ponto que, no final do parágrafo, que diz bem assim, tratavam. Pode começar, Yasmin. O acesso ao cuidado médico era controlado de perto pelo governo no Egito Antigo. Já havia institutos que treinavam os médicos que eram educados segundo um currículo específico. Esses locais também recebiam pacientes e os tratavam. Muito bom. Vai, Beatriz. Havia manuais médicos nos quais eram registrados doenças e tratamentos. Além disso, a descrição de acampamentos médicos instalados próximos de planteios de obras para atender os operários que sofriam acidentes. Isso, tá vendo, gente? Então, como nós podemos ver pela citação aí, né? Então, esses tratamentos médicos evoluíram tanto que passou a ter cursos locais onde ensinavam as práticas da medicina para outras pessoas que quisessem se tornar médico. Então, se você quiser se tornar médico, você tem que procurar esses locais, esses institutos, onde eram treinados os novos médicos, certo? E, inclusive, aí já tinha um currículo. O que é um currículo, gente? É um conjunto de coisas obrigatórias que nós temos que ter ou fazer. Pronto, para ser professor, você tem que entrar no curso de licenciatura, tem que passar no vestibular e fazer uma licenciatura. E quando eu passar, eu vou estudar um currículo, eu vou estudar uma série de assuntos que são obrigatórios eu aprender para me tornar professor. Então, isso é o currículo, né? É uma série de itens que são obrigatórios a serem cumpridos. Então, todos esses estudantes de medicina, eles tinham esse currículo, que cumpria esse currículo. E aí, depois de cumprido, é que eles começavam a atender. Certo? Então, haviam livros para os médicos, né, que é chamado manuais médicos, dizendo a doença, quais os sintomas, qual medicação para tratar essa doença, certo? Existia, inclusive, locais, acampamentos médicos, locais para onde eram levadas pessoas doentes. Hoje nós chamamos de hospitais, né? Mas naquele tempo eles chamavam de acampamentos médicos, certo? Então, Eles eram tão desenvolvidos, né? Como é? Eles, mais ou menos uns 2.000 anos antes de Cristo, já fazia essa arruma de coisa. Eram bastante desenvolvidos, sim. Então, no Egito, foi daquele jeito. Na Mesopotâmia, a necessidade de registrar foi feita de uma forma um pouquinho diferente. É só que página. Agora nós estamos na página 192, viu? 192. A 192. Duas pessoas. Professora, depois a gente vai responder tudo, né? Querida, tudo isso já foi passado para ser respondido há muito tempo, viu? Já? Já há muito tempo, querido. Nós estamos na página 200 e tanto já do livro. Misericórdia. Certo? Então, Mateus vai ler os dois próximos parágrafos. Porque o seu é tão pequenininho que eu quero que ele leia os dois próximos, na página 192. Professor? Diga. Aqui já começa a dizer, na Mesopotâmia, a necessidade de registrar. O senhor disse que era diferente dos egípcios. E os Professor, egípcios registravam o que e como? E o que
Calma, vamos chegar lá, Lucas. Vamos chegar a isso que a gente vai ler agora e que vai explicar, certo? Oi. Eliane perguntou aqui no chat por que as práticas de medicina do Egito são usadas até hoje. Porque deram certo. O que se aprendeu no Egito deu certo naquela época e ainda dá certo hoje. Então, tudo que a gente continua usando é porque dá certo. Por exemplo, comer com talheres foi uma coisa que deu certo. É tanto que até hoje a gente usa talheres. Vestir roupas foi uma coisa que deu certo. Até hoje a gente veste roupas. Então, tem muitas coisas que surgiram no passado, na antiguidade, que deram certo e continuamos a fazer hoje porque deram certo. Certo? Agora Professor, tem. Aí, só um minuto. Tem mais uma coisa. Existem coisas que são feitas hoje, mas que não eram feitas lá. Por quê? Porque com o avanço da ciência, o avanço da medicina, então novos procedimentos médicos surgiram. Certo? Quem ia falar agora? Quem foi que me chamou? Eu disse, aguarda um instante. eu. Foi Yasmin. Diga. Leandro colocou no chat assim, porque as práticas já médicas... falei. Foi o que eu falei agora. Já acabei de responder. Certo? Bom, então, Matheus, leia os dois próximos parágrafos da página 192. Na Mesopotâmia, a necessidade de registrar o grande volume de produção que era entregue aos templos levou os sumérios a desenvolver um sistema de escrita. Como você viu no primeiro caderno, unidade 1, chamado de cuneiforme. Os povos sumérios também tinham seu próprio sistema de registro de informações, como os apresentados na imagem. Isso. Então, por que eu disse que na Mesopotâmia foi um pouquinho diferente? Olha qual é a diferença. No Egito, essas descobertas foram registradas em papiros. Então, quem é que tinha acesso a essas descobertas? Só aquelas pessoas que estavam ligadas à medicina, certo? Na Mesopotâmia, a necessidade de registrar, a necessidade de escrever as coisas foi tanta que eles criaram um sistema de escrita para poder registrar. Lá no Egito já existia os hieróglifos, mas na Suméria não existia. Então, o sistema de escrita foi criado para atender essa necessidade que se tinha de registrar. Então, na Mesopotâmia se registrava muito mais coisas do que no Egito. Então, o registro escrito era mais importante e mais utilizado na Mesopotâmia do que o Egito. Então, como era o nome desse sistema que foi desenvolvido? O cuneiforme, certo? Os povos dessa região, os suméricos, né, eles formaram, então, o seu próprio sistema de informações. Olha como como os desenhos aí embaixo, certo? Isso aqui, gente, é feito na tábua de argila. Eles pegavam uma pedra de argila que estava fresca, né? Eles faziam os seus desenhos, que tinham a forma de cunhas, ó, uma forma meio triangular, certo? Professor, Oi. mas eles só faziam esse tipo de desenho, fazia diversos, ou só esses? João, essa era a forma, digamos assim, oficial. Mas quando eles queriam fazer um registro para ser guardado, para ser tipo um documento. Mas existiam outras formas de escrita baseadas em símbolos. Lembra que a gente fez isso quando estava na escola? A gente não fez isso? A gente foi lá para o pátio, Sim, que a gente pegou a hora. fez argila e fez iconogramas, que eram desenhos que queriam transmitir uma mensagem. Então, também era usado também pictogramas e iconogramas na Mesopotâmia. Mas a forma de escrita oficial e que surgiu por conta da necessidade de registros é a chamada escrita cuneiforme, que é essa que vocês estão vendo aí. Certo? Então, tudo lá era registrado. O que se vendia, o que se comprava, tudo que se tinha
era feito. Ok? Agora, João, olhando para a tela do seu celular, João, lê esse parágrafo aí que está aí abaixo. Os sumários, é? Sim, senhor, é esse mesmo. Ok. Deixa eu dar um zoom aqui, porque minha letra é muito pequena aqui. Os sumérios observavam os astros e passaram a aplicar métodos matemáticos para compreender e registrar as mudanças percebidas nos movimentos da Lua e dos planetas. Até na matemática, a observação dos astros, os mesopotâmicos determinaram o período do movimento do Sol, previram eclipses e verificaram que os planetas são encontrados sempre em uma mesma região do céu. Certo, gente. Então, respondendo já a pergunta de Pedro, aí está a pergunta. Então, eles registravam praticamente tudo, desde as relações comerciais, as ordens do rei, ou o que eles descobriam. Porque, por exemplo, o que João acabou de ler diz que eles anotavam, registravam as descobertas astronômicas, né? Então, eles perceberam o movimento dos planetas, anotavam. E aí eles foram capazes, inclusive, de determinar o movimento do Sol e prever eclipses. Então, tudo que eles descobriam, eles anotavam, certo? Era um povo extremamente avançado, porque eles conseguiram, inclusive, prever acontecimentos como eclipses, devido ao seu conhecimento. Como é? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Mas ela é deixado que era importante, mas quando era para mandar mensagem. Como assim mandar mensagem? Mensagem assim, mensagem para meta, para... Não era assim, não. Eles não registravam para mandar para outras pessoas, não. Eles registravam para ficar para o conhecimento da sociedade. Certo? Professor, Oi. Lucas disse que ia sair. Tá. Então, esses registros eram para ficar guardado. Por exemplo, quando alguém registrava uma lei que o rei havia proferido, né? Então aquela lei ficava guardada. Então quando alguém fazia alguma coisa, por exemplo, o rei dissesse a partir de hoje é proibido tomar banho no rio Tigre no domingo. Então aquela lei ficava registrada. Tem E se qual alguém... página? Peraí, gente, só um minuto. Só um minuto, viu? Daqui a pouco você pergunta, viu, João? Aí, se aquela lei dizia que é proibido tomar banho no rio domingo, então, a princípio, as pessoas iam lembrar. Não, o rei disse que não pode tomar banho. Mas será que daqui a 2 anos ainda vão lembrar? Aí, se alguém entrasse no rio, aquela lei servia para lembrar que era proibido tomar banho no rio, entendeu? Então, o registro ele tem essa finalidade, ficar armazenado para que possa orientar a sociedade. Então, não era assim, o médico fazia um registro e mandava para a casa do paciente ou vice-versa. Não era para fazer recados, não. Diga, João. Professor, a gente vai fazer até qual página? É da 190? Até a Ou qual? 194. Até a 194, como eu já disse, certo? Bom, página 193 agora. Professor, quando a gente já estiver indo para o intervalo, eu posso mostrar uma coisinha? Pode. Certo? A gente Eliandro. 193, Eliandro. Por favor, leia o parágrafo aí na página 193. O primeiro, de cima. Leandro escreveu no chat perguntando se é um aba. Posso ler agora? Daqui a pouco, leia, daqui a pouco eu respondo o que é aba. Assim como os egípcios, os mesopotâmicos eram politeístas, isto e acreditavam em mais de um Deus. De acordo com sua crença, a doença e a saúde estavam relacionadas aos deuses. Continue.
Casos de doenças eram justificados como castigos, representado de desagrado ou fúria dos deuses. Assim, esses povos desenvolveram conhecimentos médicos na tentativa de restabelecer a saúde das pessoas por meio de remédios à base de ervas e procedimentos cirúrgicos quando necessário. Certo, muito bom. Então, olha só que interessante. Algumas semelhanças. Por exemplo, tanto mesopotâmicos como egípcios eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam que existia mais de um Deus. Certo? Outra coisa, eles também acreditavam que as doenças poderiam ser um castigo dos deuses. Então, eles acreditavam que fulano está doente porque desobedeceu ao Deus dele. Por exemplo, então uma doença podia ser atribuída à vontade dos deuses, certo? Desse modo, da tentativa de restabelecer a saúde das pessoas, eles foram descobrindo novos remédios à base de ervas e até mesmo procedimentos cirúrgicos. Até mesmo cirurgias aprenderam a fazer. Diga. Uma pergunta sobre o faraó e o Egito. Eles seguiam vários deuses, né? Duas perguntas. Desses vários deuses, tem pessoa que só seguia um e só aquele? Ou todo mundo seguia todo mundo? Se não seguisse todo mundo, o faraó punia? Ou cada um seguia um? Ou se não seguisse algum daqueles, o faraó punia? Na verdade, é tipo assim. Os deuses eram deuses de todos. Porque, na verdade, os deuses é meio que uma família. Ra era o pai de todos os deuses. Certo? Então, você acreditava e obedecia a todos os deuses, mas normalmente eles tinham o seu predileto. Vamos dizer assim. Certo? Então tem que lembrar disso, que todos os deuses do Egito eram deuses de todas as pessoas. Todos consideravam todos deuses. Então faziam oração para todos e etc. Mas a outra pergunta aqui, vamos supor que são 9, tá entendendo? 9 deuses. Se o faraó encontrasse assim, um soldado, uma pessoa que não segue nenhum desses 9, ele punia? Sim. Sim, você tinha que adorar o faraó. O faraó era o primeiro Deus que você tinha que adorar, que era o que você estava vendo. Então, a pessoa que quando não adorasse o faraó, podia receber, inclusive, pena de morte. Certo? Como por não adorar os deuses. Certo? Foi respondido aí, né? Eu vi que a gente está respondendo. O ábaco é um instrumento matemático para fazer cálculos. Certo? Então, o ábaco ele é um instrumento matemático que foi criado e que foi muito utilizado nos povos antigos para fazer cálculos. Certo? Professor, como era feita as cirurgias? Depende de qual cirurgia. Depende de qual cirurgia. Por exemplo, arrancar o dente é uma cirurgia. Certo? Então, muitas cirurgias eram feitas e as pessoas tinham procedimentos diferentes para cada cirurgia. Certo? Por exemplo, quando a pessoa era envenenada, eles colocavam aqueles bichinhos, sanguessuga, para tirar o sangue das pessoas envenenadas. Então, eles consideravam isso uma cirurgia também. Então, muitos procedimentos médicos, que hoje são só procedimentos, eles consideravam como cirurgia já. Sim. Quando a pessoa é envenenada, uma das coisas a ser feita é a hemodiálise, quando não consegue remover todo o veneno imediatamente. Então, a hemodiálise é a mudança do sangue do corpo, né? Para tirar todas as impurezas, qualquer coisa que faça mal do corpo. Hoje a gente faz hemodiálise. Naquele tempo não tinha máquina de hemodiálise, eles tinham que tirar o sangue de alguma forma. Então eles usavam, por exemplo, sanguessugas. Diga, Lucas.
Atualmente tem dois tipos de hospitais, o particular e o público. Naquela época, tipo, que o senhor disse que tinha uns acampamentos médicos, né? A pessoa pagava para se machucar, porque se acontecesse algo com a pessoa ir lá, ou ia todo mundo que se machucasse. Normalmente, Lucas, esses locais recebiam todos. Só que, digamos assim, as pessoas mais ricas, as pessoas mais poderosas, elas não frequentavam esses lugares, elas eram atendidas em casa, certo? Bom, gente, então vamos lá. Os povos indígenas da América e a influência da religião em sua sociedade. Então vamos entender como a religião foi importante para os povos que viviam aqui na América, certo? Deixa eu ver quem ainda não leu. Mais um saiu, né? Olha como são as coisas. Espera aí, só um minuto, viu? Quando começamos a aula, nós tínhamos 11 alunos. 11. Certo? Aí já saiu Vinícius, saiu Thalisson, saiu Matheus, Isaac, certo? Matheus voltou agora, né? Esse pessoal vem, entram na aula, depois saem, não dizem por que saíram, simplesmente não voltam. E aí depois... Professor, eu sei por quê. Aí, Luiz, só um minutinho, certo? Então, depois ficam dizendo aos pais que foram para a aula. Quando for na hora de colocar a lista de presença, eu vou colocar na lista de presença os que estão na aula toda e que participaram durante toda a aula. Quem saiu, eu não vou botar presença não, porque não está assistindo a aula. Como é que eu vou botar presença se não está assistindo a aula? Então, eu sei que alguns saem para jogar, outros saem para fazer alguma coisa. Não me interessa, para falar a verdade, o motivo. O que me interessa é que deveriam estar aqui e não estão. O que realmente me interessa é isso. É que eles estejam aqui. Não porque eles não estão. Porque eles não estão, eu imagino porque eles não estejam. Porque são sempre aquelas pessoas que são mais envolvidas com os jogos, estão fora. Mas vamos lá. Vamos continuar. Dos que estão aqui, todos já leram, né? Então vamos começar. Professor, posso falar uma coisa? Diga, Luiz. Eu posso ler? Não tem essas pessoas que saíram agora do MET? Agora não, que saíram, que tinha aqui, começou com 11, depois com 15, agora com 12 de novo. Aí essas pessoas entram só para marcar a presença e depois saem e dizer que não vai fazer mais nada. Tá certo. Não se preocupe com isso, não. Porque só quem está recebendo as presenças são aqueles que estão assistindo às aulas e que estão entregando as tarefas corretamente. Quem não está entregando, quem não está levando falta, certo? Então, ninguém se surpreende no final do ano quando virem resultados. Ok? Mas vamos Porque lá. é que nem o que botam lá no grupo. Lembre-se que sua atividade é sua presença. Exatamente. Vamos continuar, gente, porque a gente tem que chegar no ponto final. Ó. Gente, então vamos recomeçar. Yasmin, página 193, certo? Você vai começar a ler aí. Você vai ler até onde tem o ano de 1492. Depois, Lucas assume até o fim do parágrafo. Ok? Pode começar? Pode. Professor, eu apertei aqui sem querer, por isso que eu saí. Tá certo, tá certo. Assim como na Mesopotâmia e no Egito, é possível perceber uma grande influência de religião na organização das civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo em... Eu não sei falar esse negócio aí, não. 1492. Vai, Lucas, continua.
Lucas? Ana perguntou se ela pode ler. Pode, Ana. Lucas não está ouvindo. Ok. Esses povos ameríndios, e em referência à expressão índio, indígena, americanos, são chamados de povos pré-colombianos, pois habitavam o continente antes da chegada dos espanhóis. Os mais conhecidos entre esses povos são astecas, maias e Certo, gente. Então, olha só. Então, da mesma forma como os mesopotâmicos e os egípcios, os índios que viviam aqui na América antes da chegada de Colombo, ou melhor, como são chamados, né? Os povos pré-colombianos. Por que pré-colombiano? Porque eles já viviam aqui antes. O pré é um prefixo que indica antes da chegada de Colombo. Eles já demonstravam na sua sociedade que viviam também de acordo com a religião deles. Então, foco nisso, viu? Quem eram os povos pré-colombianos? Eram os povos que viviam na América antes da chegada de Colombo. E quais os principais povos, os mais conhecidos? Os astecas, os maias e os índios. Só tinham esses? Não, tinham outros. Mas esses foram os que mais se destacaram e que construíram, podemos dizer assim, verdadeiros impérios. Certo? Aqui no mapa ao lado, diga. Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Mas eu não estou entendendo mais, não. Ele descobriu as Américas e Dom Pedro... Lucas, esse termo, descobrir a América, é um termo que é cunhado, né, que é utilizado pelos europeus para justificar a posse. Vamos imaginar que você está andando na rua. Se você descobrir no chão uma carteira cheia de dinheiro, que não tem documento, você não sabe como quem é, vai acabar ficando para quem aquela carteira? Você vai dizer logo, eu achei. Então, quando você diz eu achei, você dá a entender para as outras pessoas que não existe um dono e que, por não ter dono, agora é seu. Entendeu? Então, quando os europeus começaram a dizer descobrir a América, eles estavam querendo dizer que era uma terra que não tinha dono e que agora eles são os donos. Então, esse termo descoberta, ele já é pouco usado, mas ainda é usado em alguns livros, porque, na verdade, o que se teve de descoberta... Não é que pensava que Cristóvão Colombo... Espera aí só um minuto, deixa eu concluir, por favor. Deixa eu concluir, certo? Então, na verdade, o que aconteceu não foi uma descoberta, e sim uma dominação. Eles chegaram nessa terra, dominaram e mataram os índios que viviam aqui na região. Mas eles continuam a dizer a ideia de descoberta, mas na verdade o que houve foi um domínio, foi uma conquista. O negócio aqui, a minha pergunta era, eu pensava que Cristóvão Colombo só descobriu a América do Norte. Não, a América é todo o continente, né? Bom, e aqui nós vemos no mapa, nós vemos no mapa aqui onde estavam esses três impérios. O amarelo são os astecas, o verde, os maias, e o lilás ou roxo, os incas, certo? Viviam em três partes distintas do continente americano. Para finalizar, certo? Nós já estamos terminando nossa revisão, estamos na última página de história. Deixa eu ver quem vai ler aqui agora. Hanna vai ler o próximo, e depois do próximo parágrafo quem lê é Beatriz. Na organização dos povos, né, professor? Isso, é. Na organização dos povos pré-colombianos, o rei, ou imperador, comandava tudo com o apoio dos sacerdotes.
Juntos, governantes sacerdotes garantiam a ordem de suas sociedades. Tais povos consideravam que o rei era um representante divino da terra, o que lhe dava poderes ilimitados. Vai, Beatriz. A região também influenciava o cotidiano dos povos Inca, Maia e Asteca, seja no modo de organizarem as atividades diárias, como o trabalho na agricultura, relacionando os períodos de plantios, cultivo e colheita em suas divindades, seja na maneira de estabelecerem datas de festejos religiosos dos quais todos participavam. Ok, muito bom, obrigado. Então, gente, nesses povos pré-colombianos que viviam na América, eles tinham um rei. Todos esses povos tinham um rei ou imperador. Então, alguns povos chamavam de imperador, outros povos chamavam de rei. Esse rei, ele governava tudo com o apoio dos sacerdotes. Então, o rei, ele tinha o poder e era visto como um representante divino na terra. Era um homem que havia sido escolhido pelos deuses para governar o povo. Então, outra coisa também é que a religião influenciava o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Desde o modo de fazer as tarefas diárias, até mesmo a forma de plantar. Então, eles plantavam no período que era orientado e colhiam no período que era orientado. E sempre faziam oferendas, viu, gente? Oferendas e festejos para homenagear os deuses. Só um minuto, viu, Pedro? Você lê já. Você é o próximo mesmo. Agora, ó, religiosidade e diversidade. Já estamos concluindo. Então, Pedro vai ler esse parágrafo. Primeiro parágrafo de religiosidade e diversidade. Depois de Pedro, João vai ler o próximo. E depois de João, Eliandro. Vai. Pedro, João e Eliandro. Atualmente, na maior parte do país, os governos adotam uma posição neutra em relação à religião, separando as leis que regem o país de qualquer influência religiosa. Esse é o chamado Estado. E tal postura garante o respeito à diversidade e à pluralidade de da pessoa. Vai, João. No entanto, em alguns países ainda é possível identificar essa relação próxima entre o governo e religião, como no Irã ou na Arábia Saudita, onde as leis que regem o país não estão estabelecidas com base na religião local. Esse sistema do governo é chamado de teocracia, ou seja, as ações políticas, jurídicas e sociais são submetidas às normas religiosas. É comum nesses países as pessoas serem impedidas de surgir livremente outra religião que não seja aceita pelo governo. Muitas vezes serem impedidas de seguir livremente outra religião, até obrigadas a deixar seu país. No Brasil. Ok. Vai, Leandro. Eliandro saiu. Ah, não. No Brasil, Leandro. No Brasil. No Brasil, um país democrático, as pessoas podem seguir livremente a religião. Quem quiserem, sendo a liberdade de culto e o respeito às religiosas garantidos pela
Constituição de 1988. Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, finalizando, ele vai explicar para vocês sobre Estado laico, teocracia. Então, o que é o Estado laico? O Estado laico acontece em um país onde não existe uma religião oficial, onde as pessoas têm liberdade para escolher a religião que quiserem ou se terão uma religião. O governo não obriga ninguém a ter nenhuma religião, certo? Então, esse é o Estado laico, certo? Então, no Brasil, o Brasil é um Estado laico. Ninguém é obrigado a ter religião alguma, ou ninguém é obrigado a seguir alguma religião. Quem quer ser católico vai ser católico no Brasil. Quem quer ser evangélico vai ser evangélico, não tem problema nenhum. Quem quer ser macumbeiro vai ser macumbeiro. Quem quer ser espírita vai ser espírita. Quem quer ser testemunha de Jeová vai ser testemunha de Jeová. Liberdade de culto, certo? Isso é um Estado laico, um país que tem a liberdade religiosa para as pessoas. Já existem outros países onde não existe essa liberdade religiosa, certo? E que o país está muito preso à religião. Ele dá exemplo aí de 2 países, mas tem vários outros. Você bota aí Irã ou Arábia Saudita. São países em que o maior líder é o líder religioso. E as pessoas fazem o que o líder religioso diz. Então, esses países que são governados por pessoas que comandam a religião e que obrigam as pessoas a seguir aquela religião, são chamados de teocracia. Então, nesse país, você tem que seguir a religião adotada pelo Estado. Lá, no caso, é o Islã, certo? Então, as pessoas daquela terra precisam ser islamistas, muçulmanos. Professor, eles podem ser cristãos? Podem até que pode, mas vai sofrer perseguição. Porque, como vocês sabem, né, os muçulmanos não gostam dos cristãos e nem os cristãos acabam gostando muito dos muçulmanos também, não. Certo? Então, existem outros países. Por exemplo, outros países que são assim, teocratas, né? Nigéria? A Índia, certo? É assim, o Paquistão, Nigéria? na Líbia, na Síria, esses países aí, todos são teocracias, em que a religião está junto com o Estado e que o líder religioso domina a vida das Professor, pessoas. a Jamaica não é não, né? A Jamaica. Jamaica não, Jamaica não. Jamaica Professor, não tem laico. como você sair desse país, não? Se Como? você quiser. Não tem como simplesmente eu pegar o aeroporto e sair desse país, não? Tem, até que tem. Mas o problema é que nem sempre as pessoas têm condições de sair, né? Às vezes Não, as mas eu pessoas só não queria conseguem saber se sair. podia mesmo. Por exemplo, aqui ó, nós temos o caso da Nigéria. Tem até uma foto aí, né? Na Nigéria é um país onde existe um grupo muçulmano chamado de Boko Haram, que ele quer obrigar as pessoas a se tornarem muçulmanos. Se não se tornar, elas podem ser mortas, certo? Eles não permitem que religiões como o cristianismo se espalhe, certo? Dentro do país, certo? Esse grupo já matou muitos cristãos na África, o Boko Haram, só pelo fato de serem cristãos. Ok? Bom, gente, então, nessas páginas, são 5 páginas, 190, 191, 192, 193, 194. Estudem bastante para a prova, que a prova de vocês vai ser com base nisso. Eu já estudei 2 vezes. Gente, olha só o que vai acontecer. Não saiam. Eu vou encerrar o vídeo, a gravação aqui, e vou dar instruções sobre como vai ser o exercício de revisão, certo? Preste atenção.
vocês precisam saber que vai estar na plataforma o exercício de revisão sobre essas páginas que nós explicamos. Professor, Espera aí, deixa eu só concluir aqui, João, por favor, certo? Então, vou colocar na plataforma daqui a pouquinho o exercício de revisão. Você vai resolver esse exercício com base em... Professor, Espera aí, só um minuto, gente, certo? Deixa eu encerrar aqui a gravação, e logo em seguida João fala e depois Lucas. E depois